Bom dia, senhores! Como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Espero que seja tudo em paz aí. Bom, vamos continuar nosso conteúdo tratando hoje de um tema bem especial, bem diferente, tá? Ele dá continuação a todo esse processo que nós estamos vendo aí da burguesia, do fortalecimento da burguesia, tá? E nosso tema de hoje, ele vai nos permitir compreender como é que surgiu o Estado moderno. Como é que surgiram os países, como é que surgiram essa forma de Estado que nós conhecemos hoje. Tá? Só que, para isso, o que eu vou precisar fazer com vocês é levá-los a entender de uma forma um tanto quanto abstrata essa formação desses estados nacionais. Por que eu estou falando de uma forma abstrata? Porque, na realidade, cada estado, cada país se formou de uma forma específica. Teve os seus conflitos, as suas guerras, os seus embates, os seus tratados nacionais. Por exemplo, Portugal vai surgir através da Revolução de Avis. Tá? É por causa da Revolução de Avis que Portugal surge. Mas, de uma forma geral, a lógica abstrata para a formação de todas as monarquias nacionais tem um mesmo norte, tem um mesmo sentido. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês, que todo o processo europeu ele vai se basear mais ou menos nessa mesma lógica. E é essa lógica que eu quero mostrar para vocês. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vocês lembram que durante a Idade Média, a Europa ela era uma grande bagunça. Nós não tínhamos centralização política. Cada região tinha seu próprio governante. Cada pedacinho da Europa era governado por um senhor feudal. Tá? A política ela era descentralizada. Tá? O que quer dizer isso? Que cada senhor feudal manda no seu próprio território. Nós tínhamos, de maneira geral, deixa eu só mudar meu rosto aqui para não atrapalhar vocês. Aí, nós tínhamos os grandes reinos, tá? O reino da Inglaterra, o reino dos francos, o reino germânico, mas isso não queria dizer absolutamente nada. Isso não eram países. Tá? Aqui na Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha, era reino de Leão e Castela. O que é isso? O que isso quer dizer? Absolutamente nada. Por quê? Quem mandava, quem governava eram as elites locais. Cada senhor feudal mandava no seu feudo, tá? Sem obedecer. Ah, mas não tinha rei? Tinha. Os reis durante a Idade Média, eles não desaparecem, só que ele não tem poder. Ele só tem capital simbólico, tá? As pessoas vão até o rei, fazem homenagem, presenteiam ele, aparecem no casamento dos reis, mas ele não tem poder nenhum. O único poder que o rei tem é sobre o seu próprio território, tá? Sobre o seu próprio feudo, não sobre esse grande reino. Tá vendo aí como tá tudo picotadinho na Europa? E era assim que ficava, tá? Por quê? Porque o rei, ele não tem condição de mandar, porque o poder está descentralizado, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Durante a época do feudalismo, o poder está descentralizado, tá? E aí, quando é que isso muda? Isso começa a mudar quando nós entramos no declínio, na crise do feudalismo. Por quê? Vamos lá, gente. Nós já falamos isso em dezenas de vídeos diferentes. Vocês já têm tudo isso muito claro na cabeça. A partir do século X, nós vamos ter a revolução tecnológica. Com a revolução tecnológica, um grupo de pessoas é expulsa dos feudos, porque houve um aumento de produção de alimentos, houve um aumento de pessoas. O feudo tem um limite produtivo.
o senhor feudal expulsa uma parte. Essa parte que foi expulsa, que vai ficar marginalizada, por isso a gente vai começar, no começo a gente chama eles de marginais, não tem o que fazer nem onde morar. Eles começam a vender excedente. Esse excedente, vender excedente, faz com que eles sejam responsáveis pelo renascimento comercial. Vão vender o que está sobrando. E aí, essas pessoas vão começar a residir no encontramento das estradas, dando origem ao renascimento urbano. E aí, já que eles fazem parte do renascimento urbano, eles vão se tornar os burgueses, vão se tornar a burguesia. Essa burguesia, então, ela já tem um lugar para morar, que é o burgo, que é a cidade, e já tem uma função, uma atividade econômica, que é o comércio. Com o passar do tempo, essa burguesia vai se fortalecendo. Só que essa burguesia que está se fortalecendo ainda é muito mal vista. Então, ela vai fazer o renascimento cultural. Depois, ela vai apoiar a reforma religiosa. Tá? Tudo com qual objetivo disso? De se legitimar, de ganhar importância, de ganhar poder. O renascimento urbano, renascimento comercial, reforma religiosa, renascimento cultural, tudo isso nós já temos em outros vídeos. Se você está com alguma dúvida, pausa aqui, vai lá, assiste e aí você volta. Tá? Bom, enquanto tudo isso está acontecendo na Europa, em cada região com sua especificidade, tá? Acontecendo de forma diferente, o que eu preciso que vocês entendam de forma geral? Nós vamos ter aí dois grupos antagônicos e que não estão conseguindo conviver bem. Que grupo é esse? A burguesia e a nobreza. Por quê? A burguesia está passando por uma dezena de problemas. Agora, ela já está forte, ela já está rica, mas ela não tem participação política, porque quem manda nos territórios são os nobres, são os senhores feudais. E, por exemplo, imagina o seguinte, eu vou comercializar, vamos imaginar, é só uma abstração, tá? Vamos imaginar que cada cidade do nosso estado aqui, do estado de São Paulo, seja um feudo. Tá? Então, por exemplo, eu vou comercializar de Campinas até, sei lá, até Ribeirão Preto. Imagina que cada cidade nesse caminho, ao longo da Anhanguera, seja um feudo diferente. Tá? Cada feudo tinha as suas leis próprias. O senhor feudal fazia as leis. Cada feudo tinha sua unidade de pesos e de medidas. Tá? Então, em um lugar o que vale é o quilo, no outro lugar o que vale é a libra, no outro lugar o que vale é o pound, no outro lugar o que vale é a saca, no outro lugar. Essa bagunça de pesos e medidas atrapalha a burguesia. Cada feudo tinha sua moeda. Cada feudo tinha as suas regras específicas sobre o comércio. Em cada feudo você tinha que pagar impostos diferentes. Você imagina para um cara que comercializa em toda uma região ter que lidar com tudo isso ao mesmo tempo? Então, por exemplo, ele compra em Ribeirão Preto uma saca. Só que quando ele vai vender lá em Campinas, não é mais saca, é quilo. Como é que ele faz essa conversão? Quanto dinheiro não se perde? Ele compra em real aqui e vai ter que vender em dólar lá. Quem vai fazer essa taxa quem vai fazer esse câmbio, essa troca? Quanto ele vai ter que pagar para o cambista, que é o cara que vai trocar esse dinheiro? Quanto dinheiro ele não perde? Ele está fazendo a viagenzinha dele, no meio do caminho, ele tem que pagar para cada feudo que ele entra e que ele sai, ele precisa pagar impostos. Num feudo no meio do caminho aí, por exemplo, ele tem que pagar imposto porque está transportando carvão. Naquele feudo não pode transportar carvão sem pagar imposto. Num outro feudo ele tem que pagar para usar uma ponte. Tá? Vocês conseguem imaginar como isso encarece e dificulta a vida da burguesia? Tá? As regras não são claras. A quantidade de taxação
é muito alta. Tá? Pode, por exemplo, ele ter que passar por um feudo e nesse feudo você é proibido fazer comércio de domingo. Aí ele tem que chegar no sábado, esperar a segunda. Ele tá um dia parado. Dia parado, o tempo é dinheiro para um burguês. Como é que ele faz? Então, vocês conseguem imaginar que esse burguês ele está travado, ele não está conseguindo desenvolver o comércio dele de forma livre. Em contraposição, nós temos um outro grupo aí que também está sendo muito atrapalhado, que é a nobreza. A nobreza não tem mais dinheiro. O que está sendo legal agora, o que está sendo da moda é comércio, é compra-venda. Só que a nobreza não quer fazer comércio, a nobreza quer viver na vibe dela. Só que a burguesia está comprando e vendendo coisas, está trazendo produtos luxuosos, está trazendo produtos chiques. O nobre quer esses produtos. Só que o que o nobre tem de renda é o que está vindo da terra. São os produtos da agricultura que os servos dele estão plantando. E aí, imagina o seguinte, eu sou um nobre, meus servos plantam trigo e eu estou querendo seda da China. Consegue perceber como é desproporcional? E aí essa nobreza está ficando endividada. Ela quer coisas superiores ao que ela pode comprar. Então, o que ela faz? Ela pega dinheiro emprestado com os banqueiros. Eventualmente, esses banqueiros pegam a terra dela em troca de pagamento de dívida. Então, o nobre, que o que dá poder para ele é a terra, agora não tem mais a terra. Ou ele está muito endividado, ou ele está desprestigiado por causa da reforma, do renascimento cultural, por exemplo. Então, a nobreza que detém o poder político está em decadência. Então, você repara, nós temos dois grupos aí antagônicos, com ideais diferentes, com objetivos diferentes, com perspectivas diferentes e com problemas diferentes para resolver. Tá? Como é que faz? Bom, vamos retomar. Deixa eu só diminuir meu rosto aqui um pouquinho para não atrapalhar vocês. Aí, olha aqui embaixo. Bom, então nós vamos ter a burguesia. A burguesia está precisando de uniformidade. Ela está precisando saber de regras claras para saber como é que ela pode realizar a atividade econômica dela, que é o comércio. Tá? Isso é novo. Ninguém sabe direito. Então, cada senhor feudal faz de um jeito diferente. Ela está precisando de uniformidade. A nobreza, que é um outro grupo social, também está com problema. Ela está ameaçada por essa burguesia. Tá? Essa burguesia não está fazendo muito bem para ela. E aí, que dois grupos que se odeiam, que são antagônicos, fazem para poder sobreviver? Uma aliança. Tá? Nada melhor. Só que não vamos se aliar uma com a outra. Tá? A burguesia vai dar apoio para alguém, para um ente aí que pode lhe ajudar. A nobreza também vai dar apoio para alguém para mediar as relações entre ela e a burguesia. Quem é que pode ser essa pessoa? O rei. Tá? Repara aí, o rei sempre existiu. Ele é um nobre, só que ele não tinha poder de fato. Agora, a nobreza vai apoiar o rei, vai abrir mão de parte do seu poder, tá? Não das suas terras, não do seu feudo, tudo isso continua sendo dela. Só que ela não vai mais, ela vai abrir mão de uma parte de do poder dela. Tá? E para dar esse poder para o rei. Para quê? Para que o rei garanta a sobrevivência dela. E a burguesia vai apoiar financeiramente e intelectualmente o rei. Para quê? Para que o rei dê algum privilégio para ela. Tá? De que maneira isso vai se dar? Olha que imagem legal essa aqui. Deixa eu só tirar o meu rosto do caminho para vocês conseguirem ver melhor. Aí, tá? Olha aqui, bem complicada, mas eu vou explicar cada passinho para vocês. O burguês, ele
vai dar apoio para o rei, vai pagar impostos para o rei, só para o rei, tá? E em troca disso, o que ele vai ganhar? Uniformidade, padronização. Em todo o território, ele vai ter regras claras do que ele pode e do que ele não pode fazer. Os nobres vão sustentar o poder do rei, vão abrir mão de parte do seu poder e, em troca disso, o rei vai garantir, por exemplo, pensões, emprego, mesmo um salário, vai garantir que a burguesia não vai tomar dinheiro não vai tomar as terras da nobreza, tá? Então repara aqui, ó, todo esse fluxo acontecendo. Camponeses e artesãos ficam submissos à burguesia e à nobreza, vão pagar para o rei. Então, todo mundo aí está apoiando o rei. E aí, com esse monte de apoios que o rei vai receber, o rei vai ganhar alguns privilégios. Ele vai cercar um território e falar: aqui é o meu estado. Quem manda aqui sou eu. Quem manda, só eu tenho poder aqui. Então, ele vai ganhar alguns monopólios reais. A partir de agora, só o rei vai poder fazer algumas coisas dentro do seu território. E que coisas são essas? Ele vai ganhar monopólio tributário. A partir de agora, nesse estado, nesse território, nessa monarquia, ele, né? Só ele vai poder cobrar impostos. Os nobres abrem mão de cobrar impostos da população, em troca, o rei lhe garante proteção. Tá? E aí, por que isso é bom para a burguesia? Porque agora ela só tem que pagar imposto para o rei. Não é em cada feudo que ela entra e sai que ela vai ter que pagar impostos. Ela vai pagar imposto apenas para o rei. Um imposto apenas para o rei. Tá? O rei vai ganhar monopólio legislativo. Agora, só o rei pode fazer leis. O nobre não vai mais legislar sobre o seu território, mas ele vai ter a garantia de vida. E para o burguês, por que isso é bom? Porque agora as regras são claras. Não é cada lugar diferente uma lei. Para todo o território, para todo o país, vale apenas as leis do rei. O rei vai ganhar monopólio monetário, só ele imprime dinheiro. Só ele imprime dinheiro. Isso vai ser bom por quê? Para o burguês. Porque a burguesia não tem mais que ficar trocando dinheiro a cada feudo. Em todo esse estado, o que vale é o dólar. Exemplo, tá, gente? Não existia o dólar. Então, aqui só vai ter dinheiro do rei. Um dinheiro só fica fácil para a burguesia. Ela não tem que pagar, ela não tem que fazer conversão. Ela vai ter que pagar a taxa de câmbio. É um dinheiro só. O rei vai ganhar monopólio sobre pesos e medidas. Vamos estabelecer, ó, aqui nós vamos usar como medida de comprimento a jarda, como medida de peso a libra, como medida de, sei lá, o quilômetro. E aí fica fácil. Para a burguesia fica fácil. O rei que estabeleceu. Então ele tem o poder, Mas para a burguesia fica fácil. Por quê? Ela sabe quais são as regras do jogo. Ela vai comprar, sei lá, em litros e vai vender em litros. Ela vai comprar em quilômetro, em metros e vai vender em metros de tecido. Tá? Fica garantido. Ela não vai ter perda. Tá? Isso é muito importante para a burguesia. O rei vai passar a ter monopólio religioso. Nós vimos isso na região do Sacro Império Romano Germânico com a paz de Augsburgo. Lembra? De quem é a terra é a fé. Tá? E isso vai se expandir também para outros estados. Por exemplo, vimos isso na Contra-Reforma. Portugal e Espanha, país onde os reis são católicos, todo mundo tem que ser católico, senão vai sofrer na mão do rei. Tá? Na Inglaterra, quem não era anglicano acaba sofrendo pressão e migrando para a América. Tá? Então, o rei vai ter esse monopólio religioso. A religião do rei
vai ser a religião dos súditos. Tá? E o último monopólio que o rei vai ganhar é o monopólio da força. Só o rei pode ter exércitos. Só o rei pode controlar a força pública. Tá? Só o rei vai poder ter armas. Tá? Não uma arma individual de cada pessoa, mas só o rei pode ter uma força, ter exércitos. Tá? E por que isso é importante e bom para o rei? Porque para o rei, a partir de agora, ele é absoluto. Ele vai ter plenos poderes. Ele vai controlar todas as áreas. Ele controla o direito, ele controla os impostos, ele controla o exército. Então tá bom para o rei? Óbvio. Antes ele cuidava só do feudozinho dele. Agora ele cuida de todo o território, de todo o reino. Ele forma um país, um estado, uma monarquia. É bom para a burguesia? É. Ela tem regras claras. Ela sabe quanto imposto ela vai ter que pagar. Ela sabe qual é o peso e qual é a medida. Ela sabe quais são as leis. Isso é bom porque o rei vai garantir segurança para as trocas comerciais da burguesia. Então, para ela está ótimo. E a nobreza que só perdeu? Não, a nobreza não só perdeu, não. Ela não tem mais tanto poder, mas ela tem a garantia da segurança. Ela tem a garantia de que a burguesia não vai esmagá-la. Tá? Você tem o rei aí para mediar. E o rei, ele é, antes de mais nada, um nobre. Tá? Então, ele não vai deixar a nobreza sofrer tanto assim. Tá? Gente, o que eu preciso que vocês tenham em mente? Isso é uma metáfora, quase. Isso é uma abstração para vocês entenderem de forma geral, tá? Como o rei ganhou o poder. É claro, não teve uma vez a burguesia fez uma reunião e falou, vamos apoiar o rei. Não, isso se deu gradualmente, isso se deu ao longo de séculos, tá? Em cada país acontecendo de uma forma. Mais para frente nós vamos ver como é que isso se deu na Inglaterra, como isso se deu na França, como isso se deu na Alemanha, que não é um país, ela vai ser um dos últimos a virar país. Tá? Nós vamos dar caso a caso. Mas essa ideia geral eu preciso que vocês tenham. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, espero que tenham entendido. Grande abraço e tchau!